uma decisão chamada God of War Ragnarok. Maldito Eric Williams, mano. Que porra foi que você fez com o Warlord? Puta merda. Que mangá de fantasia que eu tropei. Bom dia, boa tarde, boa noite. Por favor, se inscreva no canal, deixa o like e ativa o sininho. Acompanhe as lives direto lá no canal principal. Pronto, apareceu uma criança só, tava levando... Ah, eu tô ligado qual que é esse aí, mano. Bagulho muito paia. Bora lá. E pode parecer meio megalomaníaco demais, mas eu tenho quase certeza que essa seria a melhor forma de salvar God of War Ragnarok. Calma, eu A sei que melhor você forma seria refazendo a bosta toda. O Cory Barlog me prometeu 5 jogos dessa saga. Cadê os 5 jogos? Cadê, porra? tá pensando, como assim salvar um dos jogos mais premiados da década? Quem Não. sou eu pra criticar a obra-prima intocável da Santa Mônica? Vai se Mas fuder. calma, relaxa porque o problema do jogo não é pequeno e pra explicar isso a gente precisa começar do começo. O roteiro é sem pé, sem cabeça. MacGuffin. As conveniências do roteiro que tem no primeiro jogo eram cômicas. Por causa que eram bastante homens, mas aqui é só chato. Como que eles tentaram desenvolver a história e acumulando tudo que seria desenvolvido em 2 jogos em um ficou uma bosta. Os personagens parece que eles regrediram e os personagens novos não são interessantes e me deixam irritado. As pautas que foram colocadas no jogo literalmente são algo que realmente afeta no jogo. E o jogo, sinceramente, não atende às expectativas. Por causa que o que eles eram pra ter colocado as mais das batalhas épicas que eles tiraram no primeiro jogo, eles colocaram aqui em alguns bichos. E nas 3 batalhas memoráveis do jogo, que são a do dragão lá, a do dragão e a do. E a do. Fenrir? E a do Fenrir? Aliás, nem precisava ter nem precisava ter uma luta do Fenrir. Não sei por que escolheram. Eles podiam ter botado a porra de um Kraken de verdade na droga do jogo. Você poder explorar a água, que não sei o quê. A luta final é uma bosta. O Ragnarok é uma bosta, cara. Horrível. Pelo amor de Deus. A luta final contra o Thor e o Odin é decepcionante. Os cliffhangers, que não são cliffhangers, e os plot twists não são tão interessantes assim. Tirando do Brock, mas. Eu admito que foi até legal. A gente não usa o Mjolnir no jogo. Ah, mas nunca foi prometido. Cara, a gente devia ter usado o Mjolnir. Não adianta. Se fosse no segundo jogo, a gente usar o Mjolnir, e no terceiro jogo, a gente pegar essa porra dessa lança aí de vento e depois devolver pro Thor e, sei lá, e o Thor vai de Vasco, ou a gente entrega pra filha dele, beleza. Mas não. Cara, esse jogo podia ser tão melhor, mano. Mas não, eles decidiram esclausurar tudo pra acabar logo com essa bosta. Ah, não, é que God of War demorou uns 5 anos só pra ser feito um jogo e fazer mais 3 jogos disso aí demoraria mais. Cara, o seu trabalho como desenvolvedor é fazer jogos, porra. Você está trabalhando. Se você não quer trabalhar nesse jogo, você sai, porra. Vai pra outro estúdio. O Cory Barlog e a equipe dele já fez isso antes, depois voltou de novo pra Santa Mônica e fez o God of War 3. Fez o God of War 2 e o 3, pô. Mano, não existe cabimento pra um bagulho desse. Isso. Primeiro de tudo, o Ragnarok sim é um bom jogo, eu não sou o maior fã Não. dele. Mas obviamente que ele está falando do jogo tecnicamente. Mas, porra. Tipo, até as habilidades do jogo. Tem habilidades que eram os únicos do jogo, do God of War 2012, que viraram golpes normal. Pô, tá aí da hora, porque significa que o Kratos ficou mais forte entre eles. E teve golpes normais que o Kratos aprendeu e viraram únicos. Que merda é essa, porra? PS2 tinha um jogo que juntou 4 em 1. E foi melhor que God of War. Xenosaga tava muito lento e iria fazer 6 jogos e ficou em 3. Pois é, mano. Mas também não dá pra fingir que ele não diverte e não tem momentos absurdos. É tudo por causa de quê? Cronograma e gerência. Não teve. O cronograma parece que não foi. Parece que foi o suficiente, mas eles não tiveram o planejamento pra fazer algum bagulho decente. Melhor, estava saindo na época em que o Woke ainda estava em alta. Ou seja, o jogo foi afetado por essa bosta.
absurdos. Só que ele é uma sequência direta do 2018 que beira a perfeição. Ele é realmente um jogo incrível, maravilhoso, mas não chega aos pés de Red Dead 2. O GOT desse ano foi roubado sim. O Gol 2018 tem uma narrativa muito redondinha. Ele começa voando, dá uma leve desacelerada no meio, mas depois entra numa crescente absurda. E não para mais até terminar no seu ápice. Já o Ragnarok faz o oposto. Ele começa muito bem, até melhor que 2018 em alguns momentos. Só que depois ele vai caindo... Não, mas o God of as primeiras 2 horas de God of War Ragnarok, literalmente é as primeiras 2 horas de God of War 2018, pô. Eles não mudaram nada, só tipo, tá mais épico. Não mudaram nada. Caindo e simplesmente não recupera o fôlego. Muito disso pra mim é causado por conta da troca da direção do jogo, porque o 2018 foi feita pelo Cory Barlog, que já havia dirigido God of War 2, que é um dos melhores da saga. Enquanto o Ragnarok ficou nas mãos do Eric Williams, que é um cara de combate, mano. Que porra de um cara de combate ia saber na produção do jogo e na direção da história da narrativa. Não nada demais antes disso. Mas essa decisão definiu muito o que o jogo veio a se tornar, porque a ideia original era fazer uma trilogia igual à saga grega. Mas depois de assumir o projeto... Esses 5 jogos e 3 seriam de bagulho. Pra mim seria o quê? O God of War 2018, God of War Valhalla e God of War Ragnarok, pra finalizar o bagulho aqui. Cara, eu tenho tantas ideias que poderiam ser tão melhor que o roteiro dessa bosta aí. E tipo, eu não ia ir muito longe e colocar uns bagulho tão épico assim, pra que não ia ser cabível fazer dentro do jogo, do orçamento que é o God of War e do prazo que teria. Obviamente, seriam, sei lá, 15 anos a saga inteira, mas... Porra, fazer o quê? Meu, 15 anos não, ia ser uns 8 anos. A partir do segundo jogo. Quase, pô, pelo amor de Deus, obviamente que eles reusam assets. Assets, eles reusam animações. Eles já tem um bagulho meio que pré-pronto, esse bagulho meio formado pra eles conseguirem fazer um outro jogo. Aqui, ó. God of War 2018, saiu em 2018, ó. 19, 20, 21, 22. 4 anos! Demorou 4 anos pra sair o God of War 2000, God of War Ragnarok. Aí seriam mais 4 anos pro God of War Ragnarok de verdade, mano. HQ Credits no Egito. Não, mas aquilo lá é HQ, não deveria ser canon, mas é canon. E não precisava virar um jogo. Pelo menos não por agora. O Eric Williams decidiu juntar o segundo e terceiro jogo em um só. E bem, se você jogou, eu acho que você já sabe onde isso vai dar. Coisas demais acontecendo, pouco tempo pra desenvolver e um ritmo simplesmente bem constante. Eu não vou nem entrar tanto assim na parte técnica da direção em si, como o jogo de câmera, fotografia, os caralho 4. O cara acha que só a gameplay sustenta o jogo. Não, a gameplay só não sustenta o jogo. É um jogo de história, cacete. Tem que ter história boa. Narrativa bem feita. Uma narrativa bem feita. Porque tudo isso já foi muito bem analisado por outras pessoas. Inclusive, eu recomendo demais o vídeo do MF. Eu me decepcionei nos vídeos do MF, por causa que eu achei que seria mais resenha. Se você quer... Além do mais, demora muito pra ele sair. Saber mais sobre essa parte da direção. Porque aqui eu quero realmente focar no que o jogo... Cara, quando eu fazer o vídeo de God of War Ragnarok, eu vou soltar tanta pedrada, mano. De verdade em relação à sua história, no seu roteiro e os pontos que claramente ficaram devendo. Mas antes de falar do que faltou, a gente precisa tirar do caminho o que teve até demais. Que no caso é o tão amado Bosque de Ferro. Some daqui! Eu não vou chegar aqui e dizer o básico que todo mundo fala, que o Bosque de Ferro é chato, que ninguém merece ficar 2 horas catando fruta e andando em cima de um boi e vendo o Atreus mal fora da Angry Builder. Mas isso a gente vê já porque é realmente muito engraçado. Eu quero começar falando que eu não sou o maior hater do Atreus, muito menos da sua gameplay. Eu até acho ela boa, mas bem pouco. Não, cara, eles literalmente fizeram o jogo em terceira pessoa só por causa do Atreus. Eles queriam reformular a franquia desde já. Esse corno. E sua personalidade é basicamente um adolescente otário e irresponsável. O que eu não posso julgar porque eu também já fui um e eu aposto que você já foi também. Fazer o quê, né? Mas agora preste atenção porque eu sinto que o maior problema do Bosque de Ferro não é a sua duração em si, mas sumiu na série. Até era compreensível. Pelo menos isso aí só ficou nos jogos não numerados. Sim, o fato que ele não adiciona nada para a história. Quando você chega em Jotunheim em 2018, por mais que você fique pouco... do elefante. Tempo lá é muito marcante. É o final de uma jornada incrível, ver tudo que ele revela, como os gigantes mortos, ser revelado que o Atreus é o Loki, ver a profecia do Kratos ser morto, é você tomando porrada atrás de porrada. Você sente que saiu de lá com respostas, mas com várias outras dúvidas também. E aliás, o God of War Ragnarok não só responde uma ou duas coisas e o resto vai lá e simplesmente taca pela janela. Comparando com o Bosque de Ferro, o que a gente ganha nele? Conhecemos a Angry Builder, que sinceramente não muda praticamente nada, ela tem pouco peso na história sem ser conhecer o Atreus. Descobrimos que os gigantes não morreram, eles só colocaram suas almas em esferas ou bolinhas de gude. O que é uma ideia realmente interessante pra Zoco Odin, eu acho que realmente essa é a única coisa que presta no Bosque de Ferro inteiro, mas o jogo praticamente não se aprofunda mais nisso. E que o Loki seria responsável por trazer ele de volta. Por que caralho eles botaram do Ferrince e não vai ser tão relevante assim?
Ah, não, ele ajuda no Ragnarok. Tá, mas pra quê? Aí, do nada eles tiraram que o pai do Fenrir, o Varus Wolf, né? Eu esqueci o nome do bicho lá. De Hel. Ele toma. Ele bota a alma do Fenrir que fica na espada, na faca dele, e depois ele coloca no bicho. Porra, É o que bicho. nem acontece direito no jogo. Essa questão parece virar só relevante mesmo no final, onde vai se criando meio que uma preparação para um spin-off que, se Deus quiser, não vai existir. Mas aí entra outro problema de passar 2 horas preso naquele lugar. A relação dos dois não tem nenhum tipo de construção, peso e, acima de tudo, não tem química nenhuma. Porque, Não. pelo amor de Deus, toda vez que eu lembro desse diálogo aqui, Não costuma ser tão animado aqui. Tá tudo louco. Não, tá tudo Loki. Vai se fuder, mano. só Deus sabe o quanto que eu quero me jogar do prédio agora. Nem o Atreus achou graça dessa merda. É bizarro como Loki e Angry Boda são importantíssimos para os gigantes de Jotunheim e também Aliás, para... o Eric, o Cory Barlog meteu um pouquinho do louco quando ele foi fazer a mitologia do God of War Ragnarok na Nord. Quase que como que ele vai conseguir colocar, sei lá, a Hela no bagulho. Não vai conseguir, simplesmente não existe a guria no jogo. Mas pelo menos foi inteligente como foi colocado aqui, quem vai ser a Jormungandr. Foi inteligente que eles fizeram esse bagulho aí. Millennial Writing. Millennial Writing! toda a mitologia em si. E pelo tempo que a gente passou no Bosque de Ferro, a química entre eles tinha que ser muito melhor. Olha o fora que ele tomou dela, irmão. Oi, eu Matou uma flor? Vai se fuder. eu... Tudo errado na É um Nórdica. presente. Fenrir era um lobo Obrigada. normal, mas tinha os filhos deles antes de Fenrir. Mano, olha. Mas pode ficar. Puxa. É muito foda como muito da história real do Ragnarok passa por esses dois, e principalmente sobre seus filhos, no caso Fenrir e Jormungandr, que protagonizam talvez as cenas mais icônicas do evento. Por falar nessa cobra maldita, por mais que você possa Ela não foi simplesmente. A Jormungandr foi simplesmente só usada em uma cena e o resto do jogo. Vasco. Melhor, 2, mas não conta. lembrar dessa parte, a participação dessa minhoca gigante no jogo é uma das coisas que mais me deixa indignado nele. Isso pode até não ser o pior erro do jogo, mas escancara como a narrativa e a forma de contar essa história rushado. parece que foi feita totalmente com a bunda. Sempre que nós encontramos o Cobrão, seja no 2018 ou no Ragnarok, é muito foda. O próprio conceito por si só já é absurdo, um ser tão gigante que dá a volta na própria Terra. Mas a forma que ele é desenvolvido, grande com assim. muitas aspas na história, é tão broxante que muita gente nem percebeu. Pra quem não sabe, Jormungandr é realmente o filho de Loki e Angrboda, e na mitologia ele luta contra o Thor durante o Ragnarok e é enviado para o passado antes mesmo Correção, ele não volta pro passado. Não, cara, meu Deus, ele tá fazendo a mesma coisa que os outros. Não, os dois morrem. Essa é a licença poética do jogo. Na mitologia, ele e o Thor morrem. do durante seu o nascimento. É um conceito do caralho e sim, o jogo mostra tudo isso. Só que o problema não é o que acontece, mas sim como acontece. Porque A tudo narrativa envolvendo a desse história jogo é uma merda. Então, se eles só mudassem quem tá escrevendo essa bosta aí e deixasse os mesmos contextos, dá pra arrumar, mano. E quem tava fazendo o design dessa porra também. O ataque do da Thor serpente viaja do no mundo tempo. é feito sem peso e sem a grandiosidade que ele merece. Se você não percebeu, durante seu martírio no Bosque de Ferro, Atreus e Angrboda realmente colocam a alma de um dos Ai, gigantes por que caralho eu tenho uma boa fight com a porra de uma panela de uma véia? Por que caralho tem isso? em uma cobra. E essa desgraçada é o que vai vir a se tornar o fudendo Jormungandr. Só que essa cena não traz peso nenhum pra um evento tão épico. Um dos personagens mais importantes de toda a mitologia nórdica acaba de nascer e parece que é a mesma Mas como coisa que que ele queria que tivesse peso nessa cena? Como assim, porra? nada, ele só rasteja pra fora da cena. Tanto que quando ele aparece novamente durante a batalha do Ragnarok, mesmo que o Mimi fale que ele não parece ser o mesmo que tá lá em Midgard, você precisa se esforçar demais pra ligar os pontos. Porque até o próprio ritmo do jogo não dá a entender que deu tempo suficiente pra ele crescer e Exato. ficar daquele tamanho, ou justificou isso de alguma forma. E agora falando sobre a batalha em si, meu bosta. Deus. Seu embate contra o Thor é talvez o ápice de todo o Ragnarok, uma luta de dois seres tão poderosos que quebra até o próprio Mas também iria acabar meio com o conceito de God of War, né? Por causa que se os dois saíssem na mão. Cara, seria da hora o quê? O Kratos não tem a porra do veneno da Jormungandr imbuído no machado dele? Aliás, isso foi desenvolvido desde 2018. No Ragnarok, pelo menos, quando o Kratos deu uma lambida com o machado dele na barrigona do Thor, a cicatriz ficou, ou seja, o veneno tava fazendo efeito. Seria da hora o quê? Se durante a luta o Kratos estivesse lutando contra o Thor,
a Jormungand se aparecesse lá, lutasse pouco, o Thor conseguisse matar a Jormungandr, aí o Kratos ia lutar contra o Thor, um pouco já ferido contra ele, aí ia dar aquela ceninha de bosta dele lá, de eles parando de lutar por causa que, que não sei o que devemos ser melhores para os nossos filhos. Aí depois ele ia, tipo, morrer caminhando, que nem na mitologia, e depois ia morrer caindo no chão por causa do veneno. Pô, seria muito melhor, cara. Muito melhor. Do nada, nada do Loki dá para um cavalo e virar pai do Sleipnir. Cadê a porra dos cachorros? Cadê a porra dos cavalos, mano? Cavalos. Cadê, mano? Cadê a porra do cavalo, mano, do Odin? Cadê os irmãos do Odin? Mano. Conceito do tempo. Mas, puta merda. É sério isso? Essa foi a porrada tão poderosa que fez uma cobra do tamanho da Terra voltar no tempo? Você só pode estar de brincadeira comigo. Não é nem mais questão de coerência em si, é questão de peso. Se você vai então um evento desse tamanho, você precisa fazer o jogador sentir isso. Sem contar que desde o começo de 2018, logo quando a gente viu o Jormungandr pela primeira vez, o Atreus já fala sobre essa luta, que é totalmente resumida num peteleco do Thor e a cobra sumindo. E aí você pode parar pra pensar que se nem a maior batalha do Ragnarok teve o peso que merecia, imagina os eventos que levariam até ela. Como o doloroso desperdício completo de Skoll e Hat. Pior que mano. Pensados mesmo. Eu nunca me aprofundei muito nos maiores detalhes da mitologia nórdica, mas de longe meus personagens favoritos são os lobos Skoll e Hat. Por mais que eles não sejam tão importantes como Odin ou poderosos como Thor, eu acho do caralho esse conceito de dois lobos cruzando o céu, perseguindo o sol e a lua. É simples, mas ao mesmo tempo é muito foda. E no jogo eu tava com muita expectativa para ver como isso seria usado, até porque o momento que o Skoll devora o sol é literalmente um marco pro começo do Ragnarok. E até que inicialmente o jogo trabalhou bem essa importância deles e o peso que tinham principalmente para Odin, que os aprisiona justamente na tentativa de evitar o Ragnarok. Então, no momento que o jogo coloca a gente nos trilhos de libertá-los, eu fiquei muito empolgado. E quando nós os encontramos, os libertamos e tem essa cena maravilhosa do Atreus fazendo eles perseguir os astros novamente, eu realmente pensei que o jogo tava se preparando para escalar novamente, só que não. Ali, basicamente, acaba toda a participação deles para a trama. Você até desbloqueia a mecânica de usar eles para mudar o dia pra noite. Que até é interessante, assim, não vou mentir. A mitologia nórdica do Naruto foi melhor feita e era um gacha. Muito massa, funciona muito bem, mas no final é só isso. Eu não fico nem chateado porque minha expectativa não foi cumprida ou coisa parecida, eu fico mais porque o próprio jogo criou uma promessa e não cumpriu ela. O próprio começo do jogo diz que o Odin prendeu ele justamente pra evitar o Ragnarok, mas quando nós os libertamos, nada... Mas aí outra coisa deu gatilho ao Ragnarok. Meu Deus, sejam consistentes. Indica que eles realmente influenciaram a batalha final acontecer. E aí você começa a se perguntar qual era realmente a importância deles de verdade. Uma pesquisada durante a edição, pelo que eu entendi, eles voltaram a perseguir os astros. Era o que dava início ao Ragnarok. Mas isso não explica o porquê agora eles perseguem o Sol e a Lua, importa. Sendo que isso aconteceu antes. O que mudou de antes pra agora, exatamente. Além de introdução. Porque outra coisa virou o gatilho. Isso é só um indício do bagulho. Tipo, é um bagulho que não tem correlação, mas mesmo assim, eles querem colocar como se fosse. Pelo amor de Deus, decidam. Mecânica. O jogo acaba prometendo demais, prometendo fazer algo grandioso e criar cenas realmente memoráveis, e em alguns casos ele até realmente consegue, como essa própria cena do Atreus com os lobos, mas em outros casos parece que ele só quer chegar no impacto sem construir o caminho até lá. E aí as coisas acontecem, mas não tem peso nenhum, exatamente como o plot twist do Tyr. Aposta do Tyr aí, mano. Como eu já repeti várias vezes, o início desse jogo tem muitas coisas boas e pra mim, o Tyr é uma delas. Um deus da guerra que preza pela paz, ele é muito bem construído desde o primeiro jogo da saga, e mesmo não agradando todo mundo, eu gosto demais do contraste dele com Kratos. Só que tudo isso vai pro lixo no momento que o jogo revela que, na verdade, aquele Tyr é o Odin disfarçado. Não, na verdade, seria um plot twist muito bom se eles conseguissem fazer algo melhor que isso. E assim, eu não sou contra o plot twist em si, ele poderia funcionar, mas o problema é como ele acontece. Porque na minha... Mas sabe o que é foda dos caras que eles fazem? Como? Os caras nunca falam como que deveria fazer, mano. Pelo menos eu falo. Disso aí eu não tenho certeza, mas eu falei como seria pelo menos a batalha do Thor contra o Kratos e o Jormungandr. Poderia funcionar. Opinião, um bom plot twist ou ele é preparado aos poucos ou ele muda completamente a forma que você enxerga a história. E aqui, ou é um retcon.
Às vezes dá Pra certo. mim, não é nenhum dos dois. Eu sei que essa segunda opção que eu falei pode ser meio confusa, essa parte de mudar a forma que você vê o jogo. Então, o melhor exemplo que eu posso dar é Death Stranding. Porque por mais que o jogo conduza você a achar que aquelas visões do Cliff sejam do bebê, no momento que é revelado que na verdade aquelas visões são do Sam, faz total sentido. O jogo não precisou preparar o terreno para aquilo ser contado, ele só mudou a sua ótica sobre a situação. Mas no Ragnarok, nada leva você a ter dúvidas sobre as reais intenções do Tyr. Não tem nada que escape, não tem nenhuma pista, não A tem nenhuma inspiração do Tyr, puxar uma katana e arma árabe na DLC. Na verdade, no primeiro jogo, no God of War 2018, é dito que ele viajou durante as terras. E é mostrado lá os símbolos da mitologia persa, e da mitologia japonesa, que é o Tomoe. Tem explicação, mas o jeito que eles mostraram o bagulho é meio bosta. Pra não ser injusto, essa cena da profecia da morte do Odin, eu aceito que é uma pista, sim, pelo jeito que ele reage. O futuro é apenas nesse momento praticamente a mesma coisa do Jormungandr. A gente que eu não vejo como uma virada verossímil quanto recente, nem que seja muito Entendo. sutil pra Mais justificar uma vez, aquilo Kojima acontecer. gênio. Eu posso estar Kojima. completamente errado, mas eu Ih, acho na que em minha inglês boca, isso é chamado de ass-pull, que é literalmente tirar da bunda uma explicação. E é exatamente como eu vejo toda essa revelação. Mas agora, note esse padrão, porque o Bosque de Ferro não agrega em nada, o Jormungandr não tem peso, os Koihats são uma promessa não cumprida e o Tyr é uma surpresa vazia. Mas o mais Aliás, curioso é quem que tocou a porra do trombone? Quem tocou a porra do trombone? Quem tocou? Não fala. Não fala. nenhuma dessas ideias são Ah, ruins. não, provavelmente foi o Odin só querendo chamar a atenção do Baldur pra fazer o bagulho lá. Muito pelo contrário, todas elas tinham muito Se não é mostrado dentro do jogo, rapaziada, entenda. O jogo é o jogo. Se não é falado dentro do jogo, se não é mostrado dentro dos arquivos do jogo, não é canônico. potencial. Só que nenhuma delas teve o tempo de ser trabalhada da forma que merecia. Se a ideia original de uma trilogia tivesse sido mantida, isso aqui Aliás, nem provavelmente fora do seria jogo eu muito falar. diferente. E olha que eu nem entrei em tudo que eu acho ruim do jogo, tipo a transformação do Garmin no Fenrir é sem sentido nenhum e não serve pra Exatamente. porra nenhuma. Toda a participação do Sutu é Aliás, esse Sutur aí, puta, a gente tinha que me lembrar do Sutur. Pra quê? Pra que eles fizeram essa bosta do Sutur, mano? O Sutur é o Sutur, porra. Que porra de Samara, mano. Samara, sei lá, a colher dele que deu o coração pra ele. Porra, da hora, eles fizeram esse bagulho aí e tentaram fazer um bagulho com uma bosta. O Sutur é o Sutur. Eu queria o Sutur da Marvel, aquele Sutur lá do Thor Ragnarok. Sim, eu queria o Sutur do Thor Ragnarok, cara. Qual o problema? Ele estava curado. Mano, completamente rushada, a participação da Faye também. pra que botar ela? Podia ter botado no terceiro jogo. Não, eles fizeram esse bagulho corrido e sem peso nenhum. Aquela profecia do Kratos morrendo no final do O Kratos sendo completamente um cara que é só guiado pela história e não faz porra nenhuma efetivamente. 2018, Não toma todo atitude. mundo Que esqueceu bosta dessa é essa? porra. A máscara que o Odin tanto se preocupava, ninguém sabe o que é até A hoje. máscara que é literalmente MacGuffin, que não foi utilizada e depois foi descartada como se não fosse nada. E aquela cena do Big se Por quê? sacrificando. Puta que pariu. Vai É se simplesmente fuder, acontece do nada e eu só Quem caralho é Birg, mano? descobri o nome dele porque tava Que na isso, legenda. mano? Porque o jogo foi tão preguiçoso que nem sequer apresentar o personagem propriamente ele fez. E muito Aí menos depois ele tem uma missão própria. Não sei se esse cara aqui. Ele devia ter feito, mas não sei se esse cara sabe. Mas, tipo, tem uma missão desse cara aí que é completamente random. Depois a gente nos encontra ele. preparou ele para esse sacrifício. Eu realmente odeio essa cena. E no final, todos esses problemas de ritmo, de escrita e de expectativa. Aliás, o Atreus que devia ter vascado o Heimdall, mano. O Atreus que devia ter vascado o Heimdall. Puta merda. Tudo na hora e Fate bota mais medo que esse do gol. Ele está vivo. Se junta ele no tá maior vivo, e ao jogo. mesmo tempo mais decepcionante evento do jogo, o Ragnarok. Uma bosta. Você se lembra em Vingadores Ultimato como é grandioso aquela cena final do combate contra o Thanos, todos os heróis se reunindo, aquele Ah, mas é um sentimento jogo, não tem como fazer tudo isso aí. Primeiro que a gente tá ligado Midgard? Midgard? Ah, caralho. Meu Deus. Perdoe. Midgard não. Caralho, esqueci o nome qual que é, o reino dos caras. Pera aí, rapaz. O reino do Odin lá. O palácio que era pra ser um palácio de ouro, que não sei, um bagulho... Não, é a porra de uma vila. A merda de uma vila com os muros gigantes. Por quê?
Por quê? Mano, subir aquele muro lá com a 3 uma bosta também, pelo amor de Deus. De completude depois de anos acompanhando o desenvolvimento deles. Então, era isso que eu tava esperando, só que antes do jogo começar, porque à medida que eu fui jogando, eu só queria que Bosta. pelo menos fosse interessante. E eu acho que nem isso eu consigo dizer que foi. A melhor definição que eu posso dar pro Ragnarok em si é broxante, porque mesmo dentro dos padrões que eu já estava esperando, não deu pra sentir realmente a proporção daquele conflito da mesma forma que aconteceu em outros jogos. No God of War 3, a cada deus que você Bagulho matava, era você épico. via o que aquilo significava para o Cara, mundo. bagulho Quando era você mata épico. Poseidon, os oceanos engolem as cidades. Quando você Ah, mata não, mas esses bagulho aí é pré-renderizado. Não é pré-renderizado. Foda-se. Vocês que escolheram fazer o jogo desse jeito, seguem a proposta. Eu quero cenas épicas. Quero um bagulho bem feito. As cenas teve antes em Fate Grande Ordem. Foi o cara, ó, o cara do Fate aqui. era, as plantas todas apodrecem. Meu Deus, Esse tipo tudo de é peso e fake. importância não acontece aqui no Ragnarok. É literalmente o fim A do parte do mundo. Ragnarok é Tudo um está loop de ruindo. correr, O jogo batalha, apresenta como um correr, momento batalha. É isso grande, aí. mas está muito abaixo do merda, que ele mano. realmente significa. O próprio Kratos fala no 2018 que matar um deus tem consequências. Então, cadê Cadê as elas? Porque no consequências? final do jogo, o céu tá mais azul do que a metafetamina do Heisenberg. E você pode até defender, dizendo que o foco do terceiro jogo era realmente a luta final contra os deuses e É, tudo mais. Ragnarok é literalmente o fim do mundo. Ah, o fim de Asgard. Isso, Asgard, esse limite. Não, é o fim de Asgard. Puta que pariu. Então faz o bagulho de fim de Asgard ser melhor do que era, do que foi. Mas, meu amigo, o nome do jogo é God of War Ragnarok. O Ragnarok tinha que ser não só o maior evento do jogo, mas sim de toda a saga nórdica. Porque pra mim, a primeira luta contra o Baldur no 2018, mesmo que É seja muito uma mais escala emocionante. infinitamente menor, é muito mais eficiente em mostrar o poder destrutivo que dois deuses Tem se mais enfrentando feitos. têm. Tem mais feitos, caralho. O Ragnarok é literalmente só hiperboles. Mostra e no fim não acontece nada. Essa escala não é vista nem em 10% em uma luta que envolve todos os deuses daquele universo. É muito triste ver como um jogo de PS3, com mais de 10 anos de diferença pro Ragnarok, consegue transmitir muito mais a escala global de um fim do mundo, mais do que um jogo de 2022. Irmão, o PS3 tinha 512 megabytes de RAM. Chega a ser cômico o fato de eu ter que fazer uma comparação dessa pra mostrar o quanto que o Ragnarok é tão inferior. Novamente, eu não tô dizendo que o jogo é a bosta do cavalo Aliás, do o único bandido. personagem based desse jogo é o Sindri. O Sindri, porra. Tem muitas coisas boas, tem muitas lutas boas. Meu Por Deus, exemplo, cara. eu gosto demais do Heimdall, ele sempre rouba a cena quando aparece. A luta contra o Nidhogg também é muito da hora. É, Aquela Nidhogg, primeira da contra o hora. Thor também nem A se primeira fala, batalha mas do falta Thor, batalha contra Thor, é literalmente a batalha contra o Baldur. É literalmente a mesma coisa. faltou tempo, realmente faltou um segundo jogo pra que todos esses conceitos que foram Sim. jogados no Ragnarok pudessem ser explorados da forma que mereciam, do mesmo jeito que aconteceu na saga grega. Você pode até não concordar comigo, achar o Ragnarok um jogo excelente, mas se nós compararmos como ele é construído, principalmente com o 3, é gritante como ele pegou Sim. todo o potencial lindo criado no 2018 e não aproveitou bem. Em resumo, eu não vejo o Ragnarok como um completo fracasso, longe Maldito disso, era ele aquele- só sofreu com maldito o era peso de aquele- decisões que não foram bem Maldito. pensadas e planejadas. E se eu Eric. fico chateado com esses problemas é porque eu entendo o potencial do que ele poderia se E sim, tornar. toda Ele tem hora uma base que eu vou sólida, ter mas a um oportunidade, eu vou desenvolvimento xingar esse jogo. Em um que eu falo que a decisão de transformar a trilogia em uma duologia foi da Hercules, mas na verdade foi uma decisão do Corey Barlog. Exatamente, foi desse corno aí. Ah não, é que, porra, vai trabalhar mais 10 anos pra fazer uma franquia. Então por que começou, mano? Você fez promessas. Pra quem quer saber mais também sobre inglês, dá uma olhada na entrevista. Isso aí. Joguei esses dias, enrola demais. O Ragnarok parece um filme de Homem-Aranha sem volta pra casa, exatamente. Curiosidade, a Jormungand realmente consegue dar a volta ao mundo, porém é um mundo nórdico, e que é apenas 9 reinos, e não nosso planeta. Não, ele só literalmente só dá a volta em Midgard. Isso dá a volta em Midgard. Tecnicamente, os 9 reinos, se fosse num mundo redondo, eles não acreditavam em mundo redondo, é literalmente tipo, um acima do outro, que nem é mostrado na árvore de Quillifock, não sei o quê. Que é tipo uma dimensão em cima da outra, como se fosse camadas. Aí o Yormungandr consegue dar a volta no mundo, só que a volta no mundo seria o quê? Só as regiões nórdicas. Sempre vai ficar marcante pra mim o dia chuvoso quando eu saí do Senai, fui para o shopping mais próximo e comprei a mídia física do God of War Ragnarok. Eu tava tão eufórico e tão animado e com meus amigos que quis manter até zerar o jogo. E depois da primeira vez nunca mais consegui ter paciência pra zerar de novo. Cara, eu joguei esse jogo 2 vezes e eu platinei.
Na segunda vez eu fiz uma run rápida. complicado, o que implica numa conclusão não tão duas ou três satisfatória. vezes. A gente recebeu um bom Cara, God of War produto, jogou mas umas perdemos 8 que vezes. poderia ter sido uma trilogia gigantesca com um impacto igual ou até mesmo maior que a saga original que tanto amamos. Mas diz aí o que você achou do Ragnarok, se você defende ele, odeia, fica em cima do muro, Yggdrasil, diz isso, aí não nos é Kilifor não, Kilifor é outra. Yggdrasil, o nome da árvore, só lembro disso por causa comentários da sua opinião, claro. que eu espero demais que você Cara, Kilifor é outro, cara, não é Black Clover essa bosta.